castelo forte é o nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor. Salmos de número 15. Salmos de número 15. Salmos 15. Vamos ler juntos os 5 versos desses salmos. Salmos de número 15. Já falamos sobre o Salmo 146, falamos sobre outros salmos e até no final estaremos expondo alguns salmos dos nossos cultos à noite. Leamos: o cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que julga com dano próprio e não os retrata. O que empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Nosso foco aqui é no verso de número 2, 1 e 2. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? E a resposta é: o que vive com integridade. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, fala mais uma vez ao nosso coração e de maneira que teu Santo Espírito traga clareza, não somente a mim que vou falar, mas os irmãos que vão ouvir. E com isso, Deus, haja luz sobre as trevas da nossa alma, do nosso coração, e nos traga, Deus, cada vez mais próximo do Senhor. Ó Deus, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a integridade diante de Deus, um requisito para o céu. Integridade, né? Irmãos, nenhuma das ciências respeitadas nos dias de hoje são respostas para o homem no tocante à vida após a morte. Todos querem ir para o céu. Se eu te perguntar, você quer ir para o céu? Amém? Eu quero ir. Você quer ir? Ou alguém pensa o contrário? Espero que ninguém pense o contrário. Ou então, se você for incrédulo, você pode dizer: não, pastor, eu não creio que o céu exista. Então, o problema é seu de falta de fé. É um problema seu de incredulidade, mas que a Bíblia fala de céu e de inferno. E nós não somos romanistas que defendemos a ideia do purgatório, o estado intermediário da alma. E não somos também espiritualistas que creem na reencarnação, que dependendo do que você fez na vida passada, você vai vir ou mais aperfeiçoado ou menos aperfeiçoado, porque você tem que cumprir um karma. Nós não cremos nisso. Nós não somos saduceus. Somos cristãos. E a proposta bíblica é nos apresentar o caminho do céu. A vida cristã, irmãos, é o tempo todo nós aprendemos pelas Escrituras o caminho do céu. Não tem outra mensagem. Encontrarmos o Evangelho por meio de Jesus, uma vez que o pecado nos tirou da rota inicial, que era o plano de Deus, e de repente agora, por meio de Jesus, nós reencontramos o caminho, ideia de religião, religare, voltamos o caminho por meio de Jesus. E o caminho é o céu. Então, nenhuma das ciências vai apontar isso. Se nós pensarmos, a psicologia ela responde quanto ajudar o ser humano a organizar suas ideias aqui na Terra. Eu, como psicólogo também, eu ajudo pessoas a organizar pensamentos, sentimentos, emoções, que tem a ver com o quê? Questões da terra, casamento, filhos, trabalho, questões da vida, né? Mas não é o caminho do céu. A sociologia também ajuda a compreender as organizações sociais nos aspectos individuais e coletivos. Hoje, conflitos que as nações passam é exatamente o quê? Como organizar a vida aqui na Terra. Alguns pensam no liberalismo, outros pensam no socialismo, estão brigando aí porque querem organizar a vida aqui na Terra. Mas não dão resposta que direciona nenhuma nem outra em relação à vida após morte. A antropologia
ela compreende a cultura, o modus vivendi, o homem no seu aspecto biosocial. Quer dizer, como é que nós entendemos aspectos culturais? Hoje mesmo citei na questão do estudo com a classe da terceira idade, o fato de que, às vezes, nós temos aspectos distintos. Para um europeu, nós somos viciados porque tomamos café. Para nós, às vezes, eles são bebuns porque bebem muita cerveja ou são alcoolistas porque bebem muito vinho. Com aspectos culturais. Muitas religiões apenas se preocupam com aqui e agora e não se preocupam com nenhuma mensagem de esperança. E, amados, no inconsciente coletivo das pessoas, a ideia de eternidade, na maioria de pessoas que são materialistas, incrédulos, eles só pensam no aqui e no agora. E parece que a gente está entrando num tempo, numa geração, onde se pensa tão somente no aqui e no agora. Esse é um problema. Então, nós precisamos falar do céu, nós precisamos falar de eternidade, nós precisamos falar de vida após a morte. Pastor, mas tem nada a ver. E vejam que, como nós temos uma recusa, um princípio de negação na ideia de falar de morte, né? Porque quando a gente pensa em falar de morte, aí alguém fala assim, deixa esse assunto para outra hora. Nossa, que assunto é esse? Porque nós nos recusamos a pensar. Mas, irmãos, a morte é uma realidade, e a vida após morte é outra realidade, que nós temos que entender e lidar com ela. Dois homens conversando sobre o que ocorre depois da vida, um deles disse o seguinte: eu não acredito em vida depois da morte. Para mim, tudo começa aqui e acaba aqui. O outro disse o seguinte: eu acredito no que a Bíblia diz, um dia eu vou estar no céu e na nova terra. Jesus prometeu aquilo que está nas Escrituras. Então, de zombaria, o primeiro homem disse: você acredita nisso? Você acredita nisso? Ele disse: sim, mas que vantagem você tem sobre mim que não acredita? Prefiro viver acreditando nessa promessa do que viver desprezando algo tão maravilhoso que Cristo promete a todos que têm fé, pois Ele mesmo diz em João 6,47, todo aquele que crê tem a vida eterna. Conversa entre um incrédulo e um cristão. Então, irmãos, cuidado, para que a nossa incredulidade, ou os princípios dos nossos dias e outras correntes de ideias e pensamentos nos levem a ignorar a realidade do céu, nos leve a ignorar, inclusive, a realidade da condenação, que tem a ver com o inferno. Irmãos, somente a Bíblia responde anseios que estão no mais profundo ser da alma de todos nós. Somente a Bíblia responde aquelas angústias, aquelas questões que são mais profundas. Nenhuma chega no ponto, no cerne, no ponto principal. Os Salmos que nós acabamos de ler, ele fala de algo que tem a ver com essa questão. E fala num processo de perguntas e respostas. E isso era muito comum em relação ao adorador e ao sacerdote no contexto do Velho Testamento. Por exemplo, nós temos no livro de Êxodo, o próprio Deus, quando Moisés estava no Sinai, a glória de Deus naquele momento, Moisés fez perguntas para Deus. Ele questionou, ele fez perguntas para Deus, e Deus trouxe resposta para eles. No Sinai, irmãos, quando o clangor da trombeta aumentava mais e mais, Moisés estava ali, e o Senhor respondia a Moisés por meio do trovão. A Bíblia fala isso, lá em Êxodo, capítulo de número 19. Ou seja, Deus respondendo o seu povo, Deus respondendo os seus filhos, quando há perguntas às quais nós trazemos, Deus trazendo, respondendo perguntas. Só que esses salmos aqui, é um salmos que não é Moisés, mas é Davi, que está fazendo duas perguntas. E a pergunta que ele faz é: quem, Senhor? Quem, Deus? Quem, Senhor? Ele pergunta: habitará no teu tabernáculo? Segunda pergunta: quem, Senhor, há de morar no seu santo monte? Moisés está fazendo, Davi está fazendo perguntas. E essa pergunta tem a ver com o céu.
Essa pergunta tem a ver com algo que vai além da vida aqui na terra. E essa pergunta também tem a ver com essa presença gloriosa de Deus, que tal qual nós lemos em Isaías capítulo de número 6, quando os serafins estavam ali expressando adoração ao nosso Deus. Isaías, na visão que ele tem, ele desfruta de tudo aquilo ali, e na visão ele vê os anjos adorando o Senhor e dizendo algo tremendo para Deus: santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da glória do Senhor. Irmãos, Isaías está num momento glorioso, a presença de Deus invadindo aquele lugar, e ele se sente tomado por essa santidade. No entanto, depois ele vai se sentir constrangido diante da santidade de Deus. Davi está fazendo uma pergunta, ou duas perguntas. A primeira delas: quem vai habitar no tabernáculo? E a segunda: olha, quem vai morar no seu santo monte? Pensemos o seguinte: primeiro, a ideia de tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma grande barraca onde eram realizados os atos de adoração durante o tempo em que os israelitas andaram pelo deserto. E depois da saída do Egito, esse tabernáculo continuou a ser usado, não mais naquela tenda onde se oferecia a Deus, e tinha dois espaços específicos ali, o santo lugar, o santo dos santos, onde a presença de Deus era manifesta, e Deus usava o sumo sacerdote para trazer as respostas que Deus estava dando para o seu povo. Então, a ideia de tabernáculo, depois, ela é ratificada através da ideia do templo. O templo foi construído não por Davi, mas agora por Salomão. Mas a ideia de tabernáculo é presente nas Escrituras, não referindo-se expressamente ao tabernáculo usado até antes do templo ser construído. Mas a ideia de tabernáculo, primeiro, o nosso corpo como um templo, e a ideia de tabernáculo como presença de Deus. Vejamos, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, uma dessas ideias fala assim: sabemos que se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, se desfizer, é uma referência de Paulo, falando de tabernáculo como sendo o nosso corpo. Se essa casa se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Então, ele sai da ideia do corpo, de algo material, e dá a ideia agora de algo celestial. Mas ele começa com essa premissa da ideia do corpo, algo temporal, algo material. 2 Coríntios capítulo 5, 2, também Paulo falando sobre isso, ele fala assim: por isso nesse tabernáculo gememos. O que ele quer dizer isso? Nesse tabernáculo gememos. É a dor, é o sofrimento, é a angústia que você e eu passamos, problemas de saúde, problemas de ordem relacionais, problemas de ordem de trabalho, de sustento, de provisão, problemas os mais diversos, as angústias, os pecados que praticamos, as aflições, as violências, as perseguições. Gememos. Ele fala: nós gememos nesse corpo, nós sofremos. Então ele dá a ideia de tabernáculo como esse corpo. Mas ele fala assim: aspirando sermos revestidos pela habitação celestial. Então ele fala de algo material, terreal, e fala de algo celestial. O terceiro texto que a gente pode encontrar, 2 Coríntios capítulo 5, 4, fala assim: pois na verdade estamos neste tabernáculo. Paulo também dizendo: neste tabernáculo gememos, angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, meu irmão, meu querido, uma notícia que eu quero dar para você: você vai morrer. Você vai morrer. Quando? Você não sabe, nem eu sei. Você vai morrer. Isso é uma realidade. E aí, o que Paulo está dizendo é assim: olha, porém nós precisamos ser absorvidos pela vida. E essa absorção pela vida, irmãos, é essa vida em Deus, essa vida em Cristo, essa vida espiritual que nos dá a condição de sermos, de experimentarmos algo que vai além do tempo, além do aspecto temporal, que dá a ideia de vida eterna. Então, percebam que quando Davi está fazendo aqui essa pergunta: quem habitará no seu tabernáculo? Quem é que vai estar
no seu tabernáculo. Vai além da ideia do tabernáculo físico, lá no Velho Testamento. O tabernáculo aqui, irmãos, da ideia de céus. Lugar da habitação de Deus, morada final de todos os salvos e santificados. Nós não estamos nos céus, mas nós antegozamos os céus. O antegozar, gozamos antes. Quando é que nós gozamos antes? Aí nós perdemos muita chance de antegozar os céus. Sabe por quê? Por exemplo, quando nós estamos aqui cantando, me derramar, como é que é a letra? Dizer que te amo. Gente, que adoração! Eu quero me derramar diante de Deus. Quando nós estamos aqui no momento de confissão, de louvor, de adoração, de comunhão profunda, de ceia do Senhor, nós estamos antegozando coisas dos céus. Você, na sua família, honrando seu pai e sua mãe, num culto de adoração, na sua liturgia da vida, do dia a dia, e fazendo tudo dentro desse princípio bíblico de santidade, você está antegozando os céus. Porque aqui na terra, na verdade, não era nem para você experimentar isso, mas pela graça de Deus, Deus te chamou para experimentar isso. Então, esse antegozar tem a ver com essa presença gloriosa de Deus sobre a nossa vida, que nos permite ver algo profundo, que vai além do temporal. É fenomenológico, é metafísico. Aí o mundo não entende por que aqueles crentes são alegres. Por que eles têm esperança? Por conta dessa realidade espiritual. Por conta desse gozo ou antegozo que nós vivemos por causa do Evangelho. Queridos, então, quando nós olhamos a ideia de tabernáculo, que refere-se a esse céu, lugar de habitação, e a gente pode atestar isso em Apocalipse, capítulo de número 21, 3, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus, habitação de Deus, Deus habitará com eles. Visão de João, na ilha de Patmos, olhando para aquilo que Deus está reservando para nós, Deus agora vai tabernacular conosco, porque tem a ideia de que, o final de tudo, essa presença não vai ser interrompida pelo pecado, pelo mundo, pela carne, mas vai ser uma presença perene de Deus sobre a vida dos seus filhos. Irmãos, se a gente pensar no aspecto temporal e físico, era no tabernáculo que Deus aceitava a oferta e o culto do povo hebreu. Era no tabernáculo que Deus dava respostas espirituais. Era no tabernáculo que havia expiação pelos pecados. Era no tabernáculo que havia a purificação dos leprosos, dos doentes, de enfermos, de oprimidos. Era no tabernáculo que Deus alimentava a alma do seu povo e o fortalecia a seguir em frente. Porque, enquanto tabernáculo, o que aconteceu, que Deus, nos dias de Moisés, manda que se levantasse um tabernáculo que perpassou tempos e épocas até que se construísse um templo. Então, a gente tem Moisés, Josué, Caleb, Samuel, Saul, Davi, Salomão. Olha quanto tempo passou que era esse tabernáculo, essa tenda, onde Deus fazia tudo isso. E agora o templo é construído. Mas a ideia do tabernacular é essa presença de Deus. E aí, irmãos, fica para nós uma grande lição, porque o rei Davi, nos dias do seu reinado, ele constrói o templo, mas Deus disse que não habitava em templo feito por mãos humanas. E que Deus procurava adoradores que o adorariam em espírito e em verdade. Davi vai além da ideia do tabernáculo, quando ele faz a pergunta, quem vai habitar nesse lugar? Quem é que vai habitar? Quem é que vai morar nesse lugar? Quem serão os participantes desse tabernáculo? E ele ainda faz outro questionamento, quem há de morar no seu santo templo? Morar. Alguns aqui têm a casa própria, né? E por ter a sua casa própria, você mora na sua casa. Alguns aqui vivem de aluguel. Às vezes tem que mudar,
né? Daqui para lá, meio nômade, né? Mas a ideia de morar, eu tenho um lugar fixo, residência fixa, não é? A ideia é essa. Então, quem é que vai ter uma residência fixa no Monte Santo? Quem é que vai ter uma residência que não vai mais mudar de lugar daqui para lá? Quem é que vai ter isso? Então, a segunda pergunta que Davi faz, irmãos, é uma pergunta que também tem a ver, senhor, quem é que vai ter essa residência fixa nesse lugar onde Deus vai estar tabernaculando conosco? Quem é que vai estar nesse lugar onde Deus vai estar eternamente, onde tal qual nos dias do tabernáculo se expiava pecados, se fazia ofertas, se sacrificava, se oferecia culto a Deus, adorava o Senhor, ele trazia bênção e benefício sobre a vida do seu povo. E agora a pergunta é, quem é que vai morar nesse lugar? Havia uma música antiga que dizia assim, o céu é o lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vocês conhecem a música? Ah, Vale conhece a música? Então vamos lá. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar. O céu é um lindo lugar. De novo. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, o céu é um lindo lugar. É essa ideia que Davi quer passar através dessa poesia, porque é uma música. Nós não temos a métrica, não temos o ritmo dos salmos, mas ele está perguntando, Senhor, quem vai habitar no tabernáculo? Quem é que vai morar nesse lugar? Nesse Monte Santo? Quem é que vai estar lá? Irmãos, a didática bíblica é sempre nos fazer pensar. Se eu fosse analisar aqui dentro de uma exegese, uma hermenêutica voltada para um aspecto meramente poético, eu poderia pensar que a pergunta de Davi é uma pergunta filosófica. É uma pergunta filosófica. Quem vai habitar? Quem vai morar? Às vezes, alguns pensamentos no aspecto meramente filosófico, se não tiver resposta, gera sofrimento, gera angústia. Quando se faz perguntas e não se tem respostas, gera sofrimento. E isso até é estudado através dos médicos, psiquiatras e psicólogos, e dão o nome de angústia existencial. O ser humano ele se angustia. Soren Kierkegaard é o filósofo, o teólogo da angústia. Vem angústia, vem sofrimento. E aqui, se nós não olharmos o texto numa perspectiva bíblica, irmãos, nós vamos entrar numa crise. E a crise é, quem é que vai morar nesse lugar? Quem é que vai habitar nesse lugar? É exatamente isso, irmãos, que tem a ver com aquela conversa que as duas pessoas tiveram no início da minha fala aqui. Uma cria, outra não cria, outra cria que Jesus poderia fazer algo por ela. É exatamente isso aqui, porque os Salmos, além de ter um viés escatológico, de apresentar algo futuro, ele dá uma resposta categórica. Ele fala, o que vive com integridade e pratica justiça. Ele traz a resposta para a angústia do ser humano. Ele traz a resposta para todos nós, em dias como os dias de hoje, onde a gente busca resposta em vários outros viés, e esses caminhos não atendem à demanda da nossa alma. E aí o salmista vai dizer para nós que vive com integridade. Mas você poderia se perguntar, pastor, mas como é que eu posso entrar nesse lugar com a vida tão suja que eu tenho? Como é que eu posso entrar nesse lugar com a vida tão torta que eu levo? Como é que eu posso entrar nesse lugar andando e pensando como eu penso? E convivendo com pessoas como eu convivo? Como é que eu posso entrar nesse lugar tendo essas condições?
Irmãos, dois exemplos da Bíblia me chamam a atenção. Um deles é Cornélio, porque se a gente pensar a vida de Cornélio, em Atos 10 fala que era um homem piedoso, temente a Deus, que dava esmolas. Mas Cornélio, quando o apóstolo Pedro vai à casa dele, e há uma visão tanto para um quanto para o outro, concomitante, e Pedro prega a palavra para Cornélio, isso mostra que, apesar de toda essa vida aparentemente certinha de Cornélio, havia algo que lhe faltava. Então, se a gente pensar do ponto de vista ético, Cornélio era uma pessoa extremamente correta, temente a Deus, piedoso, piedade religiosa, dava esmolas. Pessoa que alguém pedia, ele dava, ajudava. Mas isso era o suficiente? Não era. Se a gente pensar em Cornélio na perspectiva de que alguém que poderia ter a integridade para chegar aos céus, Cornélio não tinha ainda algo que lhe era necessário para ter essa integridade. E essa integridade só vem, irmãos, depois que o evangelho verdadeiro é pregado, e Pedro é usado para isso. Vai lá e prega para ele: Senhor, mas ele é gentio. Vai e prega. Quase que Deus falou: cala a boca, Pedro. Para. Às vezes Deus tem que falar isso com a gente também, gente. Para, filho. O que é isso? Você é tão pecador quanto ele. Vai lá e faz. Vai lá e prega. E Pedro vai e prega, e fala, e testemunha. E, amados, surpreendentemente, o que acontece lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo de Deus vem e toca o coração, a mente, a vida, a alma de Cornélio. Toca em quem estava na casa dele. E aí, a ação do Espírito Santo, que tal qual João diz, convence-nos do quê? Pecado, da justiça e do juízo. A ação desse Espírito traz algo novo para a vida de Cornélio. Agora Cornélio não era meramente um homem temente, religioso, que se dava esmola. Agora era um homem justificado pela fé em Cristo Jesus. Agora é uma nova pessoa que dá a ele o acesso, a senha para estar nesse tabernáculo. Que dá a ele a senha para morar nesse lugar, nesse Monte Santo. Agora Cornélio é um cidadão dos céus. Irmãos, aquilo dá um nó na cabeça dos apóstolos. Quem se lembra das pregações de Atos que eu fiz ainda esse ano, se lembra que até os apóstolos ficaram confusos. Como? Irmãos, o vento sopra, Deus salva quem Ele quer, quando quer, do jeito que quer. Para que adentre a esse tabernáculo, a esse Monte Santo. Porque Davi está perguntando: quem? Pessoas. Quem? Quem, Senhor, habitará? Quem há de morar? São pessoas. São vidas. E Cornélio é o exemplo de uma vida dessa, que foi tocada por essa graça. E que agora ele tem um novo endereço. Eu poderia citar um sem número de pessoas do Velho Testamento e do Novo Testamento que foram tocados por essa graça e agora têm um endereço mudado. Não estão agora confinados aqui à terra, meramente nas coisas da terra, mas agora são salvos em Cristo Jesus. E, amados, isso muda tudo. E aí Davi vai nos ensinar o quanto esse Deus é gracioso e maravilhoso em trazer sobre nós a oportunidade de que nosso endereço final seja mudado. E ele é mudado no tempo e na história. E é por isso que nós temos que entender o aspecto de que Deus usa cada momento da vida para que esse evangelho chegue nas nossas vidas, na nossa casa. E quando o evangelho chega, é uma oportunidade. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Quando a gente escuta a palavra de Deus, irmãos, é uma oportunidade que Deus está nos dando
de darmos uma resposta por meio da fé a esse evangelho, a essa palavra, a essa boa notícia, a essas boas novas, para que nós saiamos desse endereço daqui da terra e do endereço que é meramente o inferno, mas estejamos sendo conduzidos aos céus, a esse lugar de glória e de graça sem par. Cornélio, irmãos, ele foi mudado para ter o caráter de Cristo. Cornélio foi transformado por isso. Isso mudou o rumo da sua história, isso mudou o rumo da sua vida. Se olharmos para a vida de Cornélio, seus atos de justiça não eram suficientes para levá-lo ao céu. Somente os atos de Cristo, somente o sacrifício de Jesus poderia levá-lo ao céu. E ele entendeu isso pela mensagem que Pedro prega. E, queridos, o nosso desafio nos dias de hoje, sobretudo em dias em que cada vez se encurrala mais perseguição contra a Igreja de Cristo, oposição ao Evangelho e, sobretudo, uma vida antagônica à fé cristã, como que se essa vida antagônica à fé cristã é a vida que o mundo quer e deseja que nós tenhamos, e que agrada ao mundo, e que o contrário a isso é a vida de Cristo, de renúncia e de vida cristã. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós seremos seduzidos a pensar tão somente no aqui e agora, de que não há esperança. Então nós temos que pensar na riqueza, na prosperidade, no bem maior que a terra possa nos oportunizar. Mas isso é vã. Essa não é a mensagem que o Evangelho quer que você aceite, entenda e creia. O Evangelho deseja levar a você uma palavra de esperança. É por isso que desde o Velho Testamento até o último livro da Bíblia, há sempre uma metáfora, um apontamento. Velho Testamento, uma sombra. Também Novo Testamento, apontando para uma realidade. Pensem bem, na Bíblia, o céu não é uma mensagem platônica. Platão, que defendia a ideia do mundo das ideias. Nossa, vamos entrar no mundo platônico. Só as ideias, fora da realidade. Não é uma vida contemplativa. A Bíblia nos ensina, irmãos, a promessa de um lugar seguro, que vai além dessa terra, que vai além de sistema político, que vai além de sistemas sociológicos, que vai além de tudo isso. A Bíblia nos apresenta esse caminho. E desde o Velho Testamento, Abraão haveria de sair de Ur dos Caldeus, Babilônia, e ir para Canaã. A Canaã apontava não simplesmente para a terra prometida aqui na terra, mas apontava a Canaã celestial. Moisés, do Egito, lugar, um panteão, os mais variados deuses do panteão egípcio, agora tem a promessa de Deus de que o povo seria liberto, onde Deus daria àquele povo hebreu uma terra que mana leite e mel, apontando para uma terra prometida, apontando para um lugar de esperança. Davi, como citei, do tabernáculo ao templo, do templo ao monte santo de Deus, como é citado aqui. Jesus diz que estaria, tal qual ele disse, que estaria destruindo o templo, e em 3 dias ele reconstruiria. E a metáfora que Jesus não foi entendida, o ensinamento de Jesus não foi entendido, a sua ressurreição torna ele o primeiro que ressuscita de entre os mortos, o primogênito, mas o primeiro que ressuscita de entre os mortos, e que por causa da ressurreição dele, muitos outros podem vir. Daí o Evangelho vai dizer, se o grão de trigo cair em terra morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. A metáfora é, Jesus haveria de morrer, mas ele ressuscitaria como um grão de trigo, vai estar nas profundezas da terra, mas ele vai
ser germinado e vai vir vida por meio dele. A vida veio por meio de Jesus, e Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando nós cremos em Cristo, nós temos a oportunidade de termos a vida eterna. E aí, o apóstolo Paulo vai trazer para nós o ensino: e se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer nós vivamos e morramos, nós pertencemos ao Senhor. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, 2, sobre a pátria dos céus. Hoje nós estamos, como brasileiros, vivendo o conflito, né? A pátria de chuteiras, o país que é o país do futebol. Amanhã tem jogo, né? Mas também agora no conflito, a pátria da política. Nunca pensamos tanto em política como agora. Mas, irmãos, Paulo está falando que a nossa pátria é onde? A nossa pátria é nos céus. A nossa pátria é nos céus. Para o autor do livro de Hebreus, capítulo 11, verso 16, e ele fala assim, algo precioso, que para nós deveria ser, assim, cravado intensamente em nossa alma e nosso coração. Quando ele fala assim, que há uma pátria superior. Se é superior, a ideia de superlativo, tem uma pátria inferior. E qual é a pátria inferior? É essa onde a gente está. Pode ser americano, suíço, inglês, japonês, coreano, africano. É pátria inferior. É pátria da terra. Importante? Importante, mas está contaminada pelo pecado. Está corrompida pelo mal. Então, aqueles que vivem essa integridade por meio da graça, por meio da justificação em Cristo, que agora são transformados, esses irmãos agora têm uma pátria superior. Aí a gente pode até cantar o hino. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Ou então, né, peregrinando por sobre os montes e pelos vales, somos peregrinos. Ah, pastor, eu tenho meu endereço fixo. Aqui na terra, ok. Beleza. Mas se ficar nisso, meu irmão, você está perdido. Se ficar nisso, você está perdido. Você tem que ter um outro endereço. E esse outro endereço é melhor do que daqui. E aí, o livro de Hebreus vai falar, nós temos uma pátria superior. A pergunta retórica de Davi é, quem é que vai morar nesse lugar? Quem é que vai estar lá? Portanto, irmãos, há sempre uma promessa de um lugar melhor, sem a presença do pecado e de maneira que tudo reflita a glória de Deus. Isso não é utopia. Se fosse, eu não seria pregador da palavra de Deus. Se fosse mentira, eu faria outra coisa. Se fosse mentira, o apóstolo Pedro não teriam escrito e entregue as suas vidas por causa daquele evangelho. Se isso tudo não fosse verdade, o Espírito Santo não testificaria no nosso coração. Mas isso é verdade, irmãos. E nós temos que nos apegar com mais firmezas a essas verdades ouvidas e pregadas pelo Evangelho. Porque se nós não nos apegarmos a essas verdades que são profundas e que nos dão esperança e que dão alento ao nosso coração, a resposta a essas perguntas que Davi faz serão tristes, serão difíceis. Há sempre uma promessa, um lugar melhor, sem a presença do pecado, de maneira que tudo reflita a glória de Deus. A pergunta é, cada um de nós está preparado para esse lugar? Estamos preparados para esse lugar? Ou você acredita no que Cristo disse, ou não acredita no que Cristo disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Deus tem um lugar preparado para você. Mas só há um jeito de entrar nesse lugar.
não é o jeito de Cornélio. Piedoso, religioso, dava esmolas. É o jeito de Jesus. E o jeito de Jesus tem que passar pela cruz. Tem que passar pelo lavar e o regenerar da vida por meio do sangue de Cristo. Então, ninguém pode entrar no céu à sua própria maneira. E a gente hoje, com, digamos assim, esse evangelho à la carte que nós estamos vendo por aí, o evangelho à la carte é uma metáfora que dá a ideia de que é meio serve-service, você faz, você pega aquilo que você acha interessante, o que você não acha interessante, você solta. Não, você vive aquilo, tem coisa que não serve para mim, então. Aí tem gente que gosta, por exemplo, só de parte da Bíblia, mas não tem a Bíblia toda para si. Não, então vai esfacelando as Escrituras. Ou tem gente que nem acredita nas Escrituras. Hoje mesmo eu citei uma denominação religiosa chamada Maranata, que crê no que se chama de além da letra. Então eu não preciso da letra das Escrituras. Eu posso ter uma revelação, um êxtase, uma epifania. E essa epifania agora me traz a revelação do divino, do sagrado, e eu vou comunicar essa revelação do divino sagrado para você. Eu vou ficar dando revelações e profecias para cada um aqui. Além da letra. Irmãos, ninguém pode entrar no céu à sua maneira, senão somente a maneira de Deus. E a maneira de Deus requer arrependimento. A maneira de Deus requer confissão. A maneira de Deus requer fé salvadora. A maneira de Deus passa por Jesus. A maneira de Deus passa pela cruz. A maneira de Deus passa pela negação de si mesmo. A maneira de Deus passa pelo amor e pela graça do Senhor. É por isso que essa ideia de integridade, se a gente pensar na integridade, na perspectiva meramente humana, quem é que vai para o céu, irmãos? Quem de nós vai? Quem de nós vai? Nenhum de nós iríamos. Baseado nessa integridade que a gente traz da nossa própria forma, nossa índole, a nossa forma de ser, de pensar e até a nossa religiosidade. Ninguém vai. Não é o suficiente. Não presta. É trapo de imundícia. Concluo, irmãos, com uma historinha. Um turista estava visitando a Suíça. Não sei se você já viu alguns vídeos da Suíça, recomendo, faça uma visita virtual à Suíça. Gente, coisa maravilhosa. Parece cada cena, que é um negócio fantástico, né? Tomara que um dia você vá lá. Amém, irmão? Um dia você vai lá, quero mais, porque o povo viaja, conheço. Gente, não tem coisa melhor do que viajar. Viajar é bom demais. Os maridos aí que ficam economizando dinheiro, que não viaja, a dona Maria quer viajar, o cara quer ficar em casa. Vai viajar, meu irmão. Hã? O Renato gostou de viajar. Ali ele fica atiçando ele. Isso mesmo, Aline, atiça ele. Tá? Atiça ele. Vai sim. Vai para Camboriú, vai para outros cantos aí. Né? Viajar, irmãos, nos faz contemplar a glória de Deus sobre a terra, na obra da criação, as culturas, coisas diferentes, expande a nossa mente. É mais do que, digamos assim, alguns anos de escola. Quando se viaja uma cultura, um lugar diferente, isso te enriquece profundamente. Nossa, para mim foi enriquecedor ter ido na África. Foi enriquecedor conhecer a história de Nelson Mandela, África do Sul, e eu como negro, foi um resgate cultural tremendo, tá? Tremendo. Suíça, voltemos à Suíça. Um turista estava visitando a Suíça, famosa por seus magníficos jardins. No seu passeio diário, deparou com um jardim fora do comum.
Vendo o jardineiro, perguntou se o dono da propriedade estava em casa. O dono está aí? Queria cumprimentá-lo pelo jardim impecável, mas ele respondeu: meu patrão não está em casa, respondeu o velho jardineiro. Quando estará de volta? Perguntou o visitante. Meu patrão mora no exterior, foi a resposta que o jardineiro deu. Ele vem frequentemente ver a propriedade? Pergunta o visitante. Não. Só vem de vez em quando. Mas o senhor cuida do jardim como se ele viesse amanhã? Ele respondeu: não, senhor, replicou o jardineiro. Cuido do jardim como se ele viesse hoje. Lição moral. A nossa vida pode ser como um jardim, como nós cantamos, cuidado e regado pelo Espírito Santo de Deus. Ou pode ser que ela seja como um jardim feio, mal cuidado, maltratado, abandonado e esquecido. E a metáfora é: nossa vida, irmãos, ela tem que ser regada o tempo todo pela palavra, pela graça, pelo Evangelho. E a nossa vida tem que ser como esse jardim, usado lá no livro de Lamentações, regado, jardim fechado pelo Espírito Santo de Deus. Tratado, cuidado, e as flores, as gramas, cada detalhe ter a beleza do Criador sendo manifesta. Agora, se nossa vida for como um jardim abandonado, feio, que Deus tenha misericórdia de nós. E a resposta que nós temos no texto é que quem vai habitar nesse tabernáculo, quem vai morar nesse santo monte, é quem tem a vida como esse jardim, regado e cuidado pelo Santo Espírito de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E se está feio, estejamos pedindo que o Senhor tenha compaixão de nós e ajuste, regue, cuide, repare, pode esse jardim. Isso tem a ver com santificação. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esta noite, pela palavra pregada, por estar aqui com os meus irmãos, podendo compartilhar o Evangelho. Que o Santo Espírito do Senhor os convença de tudo aquilo que é necessário, que possa aperfeiçoar a vida deles em Cristo Jesus e permitir que suas vidas sejam encontradas íntegras na presença do Senhor. Ó Deus, e se alguém aqui ainda tem caminhado de maneira tortuosa, longe de Ti, sem um compromisso com Jesus, com a cruz, sem ter recebido esse Evangelho, sem ter crido no Evangelho, o Senhor convença e traga um arrependimento profundo, de maneira, Deus, que Teu Santo Espírito age de maneira tão convincente, que não haja resistência à obra do Senhor. E que com isso, Deus, haja salvação, para que esses que pensam apenas no endereço da terra, sejam, Deus, abençoados, para que não somente desfrute da Tua presença, tabernaculando com o Senhor, mas tenha o endereço agora mudado para os céus, a nova terra, o novo céus, a Canaã celestial que nós esperamos. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus nos abençoe. Renato está com os avisos, assim a gente encerra o nosso culto.